Bem-vindo ao Conexão com Irlan Mello dessa semana e hoje eu estou recebendo aqui o Madison Barreto, que é ator, produtor cultural. Nós vamos falar um pouquinho de arte, de cultura hoje e eu tenho certeza que você vai gostar desse bate-papo, mas antes eu quero te convidar a nos seguir nas redes sociais, @irlan.melo ou então lá no meu site irlanmelo.com.br para que a gente possa começar um bate-papo ou quem sabe continuar esse papo que nós vamos ter aqui hoje. Madison, primeiro, obrigado por você ter vindo aqui, uma honra para mim te receber. Eu queria que, logo de início, você contasse para o pessoal quem que é o Madison Barreto. Honra minha, Irlan, muito obrigado, uma honra estar aqui com você, né? Eu creio que é um conteúdo bem relevante que você tem trazido aqui com Conexão. Eu sou o Madison Barreto, sou de Belo Horizonte, nascido e criado, sou membro da Terceira Presbiteriana de Belo Horizonte e eu sou um articulador cultural, né? O produtor cultural, como gosto de dizer. Então eu tento conversar sobre a relação de nós cristãos com a cultura dentro das mais diversas áreas, né? Eu sou escritor, tenho alguns livros publicados, apresento um podcast de conversa com artistas e produtores culturais, Como é que é o Vitral Podcast, que está aí nas plataformas, né? O pessoal pode conhecer. E também sou ator e diretor de teatro. Já tem pelo menos uns 10 anos de caminhada num ambiente mais profissional, né? Mas se for pensar, desde a minha infância eu já estava envolvido no teatro, na igreja principalmente. Mas como é que iniciou então essa sua carreira artística? Como é que foi o estalo para que você falasse, eu quero partir para essa área? Eu acho que foi muito cedo, né? A minha casa sempre teve muita arte. A minha mãe recitava poesias na igreja. Isso era bem comum nas igrejas antigamente, ter recitação de poesias e tal. Isso era bem comum lá em casa também, a gente vê minha mãe fazendo isso. E eu fui inserido de participar de peças de teatro na igreja, bebezinho ainda, né? Aquilo de na fazer terceira o papel. mesmo? Eu era da Primeira Batista de Belo Horizonte, ali na Praça Aos Soares. E lá eu fiz papel de bebê Jesus, olha só, né, em musicais de Natal. Né? Praticamente todos os anos da minha vida eu estava envolvido em alguma coisa de Natal, de Páscoa na igreja, né? E a minha igreja, da época, né, a Primeira Batista, e até hoje ela tem uma cultura de investir muito, de ter uma boa qualidade em tudo que faz, e é uma igreja que acredita muito nas artes, né? E a gente teve desde muito cedo lá, né, eu muito cedo na igreja, o contato com profissionais da área do teatro, né? A igreja contratava diretores ou atores de teatro profissional para trazer para a gente oficina de teatro, para ter algumas aulas ou ensaios particulares, né? E isso foi me despertando. Eu lá com 5, 6 anos, já tendo ensaio ali com gente muito capacitada de teatro e servindo ali na igreja. A igreja produzia espetáculos de Natal, musicais de Natal, por exemplo, com 100 pessoas envolvidas, com orquestra, com coral, com teatro. E muito cedo eu já estava envolvido naquilo, né? E aí, a partir que eu fui alfabetizado, já comecei a escrever também, né? Com 7 anos eu já escrevi um roteiro de teatro que ia ser apresentado pelos adolescentes da igreja, já estava escrevendo poesias, enfim, então a minha vida sempre foi muito voltada para isso, né? De produzir uma arte que glorificasse a Deus e também produzisse uma beleza, né? Que pudesse contribuir com a cultura, não só na igreja, né? Mas também fora dela. Eu quero mandar um abraço ao pastor Juan Notti, que é o Sim. pastor lá da Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte, ali na Praça Raul Soares, que realmente já tive até num podcast com ele lá, eles envolvem muito com a cultura. Parabéns aí, é um trabalho que realmente precisa acontecer. Porém, eu te pergunto, existe preconceito quanto à arte nas igrejas? Você acha que isso é verdade ou não? Não sei se exatamente um preconceito ou talvez alguns conceitos variados, porque uma visão que até a visão teológica da igreja vai contribuir para isso é de enxergar a arte somente como uma forma de adoração a Deus. O que é certo, a arte pode ser uma forma de adoração a Deus, mas quando a gente acredita isso teologicamente, a gente pode atribuir por algumas categorias. Por exemplo, o músico que toca na igreja, muitas igrejas têm o costume de chamar de levita. Né? E aí essas igrejas acabam acreditando que ele só deve usar o dom que ele recebeu para cantar no culto. Se ele canta em outro contexto, se ele vai cantar, sei lá, num show ou numa praça, ou ser pago para cantar em um casamento, ele não estaria glorificando a Deus, porque ele não está usando para cantar no culto.
E aí esse entendimento se aplica às outras artes também, no teatro, na dança. Então, muitas pessoas vão ter esse entendimento dentro das igrejas de que se eu recebi um dom de Deus, né, na arte, eu preciso usá-lo somente para glorificar a Deus. E se eu uso ele fora do ambiente do culto, eu não estaria glorificando a Deus. É um entendimento das igrejas, eu respeito as igrejas que têm esse entendimento, né? Porém, eu creio que ele é limitado, pois eu acredito, e aí, usando uma frase que eu gosto bastante, que não existe 1 centímetro do universo em que Jesus não possa botar o pé e dizer, é meu. Então, eu acredito que, enquanto cristãos, a gente pode contribuir com a nossa arte e cultura que a gente produz muito além do ambiente do culto, né? Muito além do ambiente da igreja. Isso, e eu sou de teologia reformada, né? Isso pode até ser uma postura um pouco mais saudável enquanto cristão, pois fora do ambiente do culto a gente pode ter uma liberdade maior na nossa expressão artística. E aí eu posso separar aquilo que é arte pro culto, e eu creio que, por exemplo, uma música que é cantada no culto, ela precisa glorificar a Deus de uma maneira direta. Eu não posso cantar uma música, ou não deveria cantar uma música no culto, que fale do dia a dia, que é uma música que eu escrevi para um amigo que eu gosto muito, num ambiente de um culto. Pois o objetivo do culto é glorificar a Deus de maneira direta. Certo. Então, a música que é cantada na igreja, ela precisa conduzir a congregação para a adoração. Porém, existe espaço para eu, como cristão, produzir uma música que fale de outras temáticas. Eu posso falar dos pássaros, posso falar do meu país, posso falar, né, do meu amor por minha esposa, e eu posso compor sobre tudo isso, mas eu posso criar outros momentos para cantar essas músicas. Eu posso ir para um teatro apresentar, eu posso ir para uma praça, enfim. E do ambiente do teatro também, eu creio que um teatro que é apresentado no culto, ele precisa falar da palavra de uma forma mais explícita, né? Enquanto um cristão pode produzir um teatro e apresentar num ambiente diferente do culto, que tenha seus valores, claro, implícitos ali, mas não necessariamente ser tão explícito ali, né, de necessariamente apresentar uma história bíblica, por exemplo. Então aqui eu mesmo faço isso, né, apresento uma história bíblica no teatro, porém a gente pode ter uma liberdade de abordar outras temáticas, né, ter uma outra roupagem estando em outros espaços, né? Então, nesse sentido, eu acho que os crentes têm um certo preconceito com isso, de eu, enquanto cristão, ir para um ambiente que não é de um litúrgico ali, de uma igreja, para produzir uma arte. Porque aí pensa, mas aí você não está usando o seu dom para glorificar a Deus, você está querendo ganhar dinheiro com isso, você está se envolvendo no meio secular. É uma distinção entre o sacro e o profano. Exato. Agora, o que você está falando me despertou algo interessante para a gente pensar, né? Por exemplo, quando você pega as Crônicas de Nárnia, você enxerga ali, para aqueles que têm uma cultura cristã, você enxerga ali conceitos cristãos, algo que te leva até Jesus, mas não é uma história cristã. E não deixa de ser arte por conta disso, e não é algo que é proibido por conta disso. Existem, por exemplo, como você disse, músicas que não são feitas para o culto, que não estão ali naquele momento glorificando a Deus, mas que estão contando uma história que está sendo vivenciada por pessoas, por alguma situação específica, e que não há, nessa situação específica, glorificação a alguém ou alguma coisa. Quer dizer, é arte, né? Isso pode acontecer também, não é? Sim, você citou Nárnia, né? Nárnia é escrito pelo C.S. Lewis, era cristão, anglicano, e ele tem vários outros livros, né? Muitos livros dele de apologética, de teologia. Perfeito. E Nárnia é muito nítido no Evangelho, né? Nós, como cristãos, quando eu vou ler Nárnia, eu já percebo as conexões muito claras ali, né? Mas ele conseguiu romper esse espaço só do meio cristão, e é uma história aceita nos mais diversos meios, né? Mesmo quem não é cristão lê e gosta. E a gente tem outros autores, né? Citando dentro da literatura, Tolkien também era cristão. Ele era católico, porém, Senhor dos Anéis tem muitas referências ao cristianismo, né? É menos explícita quanto Nárnia. Nárnia, o leão morre e ressuscita, né? Tá muito na cara ali. Mas em Senhor dos Anéis a gente também tem isso. E outras histórias, né? A Jane Austen, com Orgulho e Preconceito, e todos os livros dela, ela também era cristã, e a gente tem vários valores cristãos nos livros dela, e por aí vai, né? Eu creio que
Em outras gerações, principalmente no contexto mais Europa e Estados Unidos, os cristãos tiveram uma relação com a cultura um pouco mais profunda, assim, de estar contribuindo mais com a cultura. Não existia essa separação, ninguém questionava assim, mas você é protestante, eu não vou ler seu livro porque você é protestante. Não existia esse questionamento. Né? Ou o protestante que escrevia, ele não ficava pensando assim, mas eu devo escrever um livro, né, secular, entre aspas, ou será que eu posso escrever só coisas para o contexto da igreja, ou os músicos, né? Johann Sebastian Bach era cristão, e ele escrevia nas composições dele, ele sempre colocava uma nota dedicando aquilo à glória de Deus. E ele é uma frase que ele disse numa entrevista uma vez da época, que a arte serve para o deleite da alma e para a glória de Deus. Olha só, né? Que profundo, hein? Então, a gente tem grandes artistas ao longo da história, das mais diversas artes, né? Da música clássica, pintores, Rembrandt, os quadros de Rembrandt que retratam cenas do Evangelho também, e ele não escondia a fé dele. Tem um quadro do Rembrandt, que é da Tempestade, né? Que está Jesus lá com os discípulos, e no barco ele pinta Jesus e 13 discípulos. O Rembrandt ele sempre se colocava nas obras dele para falar assim de eu também posso estar ali naquele barco e Cristo está me sustentando. E ele é um artista reconhecido até hoje. Enfim, então a gente tem inúmeros artistas ao longo da história e pessoas que foram influentes culturalmente. E hoje, para o contexto Brasil, século XXI, infelizmente, os cristãos têm uma contribuição pouca, né, para a cultura. No contexto Brasil, quando se pensa em uma arte cristã, todo mundo já pensa na música gospel e faz essa separação, música gospel. E a gente, pensando em outras artes, a gente não tem um artista plástico de expressão no Brasil. A gente não tem grandes companhias de teatro. Basicamente, a gente tem a Companhia Nissi, de São Paulo, que tem um trabalho fenomenal, assim, eles ganham até prêmios do teatro secular. O Bibi Ferreira, que é o principal prêmio de teatro do Brasil, reconheceu 2 espetáculos da Companhia Nissi, que é uma companhia cristã. Olha só. Mas fora a Companhia Nissi, a gente não tem nenhuma outra, assim, né? Será que não é porque, na verdade, até mesmo quem é cristão tem dificuldade de ingressar na cultura, porque a gente imagina que a cultura está tomada por pessoas que professam outra fé, que têm uma visão diferente de mundo, uma ideologia diferente da ideologia cristã. O que você pensa sobre isso? Você que está mais envolvido lá nesse cenário. Eu acho que tem muito a ver com a nossa cultura evangélica brasileira, né? A maior parte dos evangélicos cresceram com uma cultura de que a gente precisa se proteger do mundo lá fora, né? Então, e aí todas as coisas, quando as igrejas tiveram contato pela primeira vez, elas se assustavam. Por exemplo, eu já vi uma entrevista do Asaf Borba, que hoje é um dos cantores mais reconhecidos e ouvidos em qualquer igreja. Por exemplo, Alto Preço, que é uma composição dele, ou Jesus em Tua Presença, que são músicas que agora estão até na harpa cristã. E ele conta que no início, quando ele começou a se apresentar nas igrejas, na época não existia internet, então você não tinha como mandar um vídeo para o pastor da igreja para ele ver antes. Então ele só fazia contato e tal, aí eles, ok, vem aqui tocar. E aí ele ia tocar nas igrejas, e ele fazia voz e violão. E ele disse que algumas igrejas, quando ele chegava e começava a ministrar com um violão, a igreja virava de costas, achando um absurdo um violão dentro da igreja. Porque o entendimento que se tinha naquela época que violão era uma coisa de bar. Que o crente não tocava violão. O instrumento de se tocar no culto era um piano. Isso a gente está falando de década de 70 aqui no Brasil. Hoje em dia, qualquer igreja tem um violão, né? E depois fomos viver a mesma coisa com guitarra, com bateria, né? Sempre com medo, assim, de o mundo está entrando na igreja, E aí, o entendimento do imaginário evangélico no Brasil é muito de nós precisamos nos proteger, mas aí chega um momento que a gente começa simplesmente a absorver as coisas, né? Talvez a geração dos meus pais, né, tinha um medo, por exemplo, de televisão, né? Minha avó faleceu sem ter uma televisão na casa dela, pois considerava que televisão é do diabo. Entendi. Né?
E boa parte dos evangélicos do Brasil tinha esse medo, assim, de que a televisão é do diabo, né? Ou outras artes e tudo mais. Mas, de determinado momento, simplesmente a gente começou a absorver as coisas. A gente simplesmente assiste qualquer filme. Houve muitas músicas que não necessariamente evangélicas, e aí a gente não faz uma crítica do que a gente está absorvendo. Verdade. E aí, enquanto cristão, eu preciso ter a capacidade de fazer uma leitura observando o que tem daquele artefato cultural ali, seja um programa de televisão, uma música, um quadro, né, seja o que for, fazer uma análise daquilo. O que tem ali que glorifica a Deus, né? Eu posso, sei lá, ouvir o César Menotti cantando "É aqui que eu amo", o que não quero ficar, não há lugar melhor que BH, e ok, tá falando da cidade, eu também amo BH, então isso pode glorificar a Deus, essa música, mesmo não sendo uma música para se cantar no culto. Agora, outras músicas, por exemplo, ou outras artes, né, uma peça de teatro, talvez eu vou ter que olhar e falar, isso aqui é um reflexo do pecado, isso aqui não condiz com a minha fé, então isso aqui eu não posso consumir, isso aqui eu não posso absorver. E outras coisas a gente vai precisar ter uma postura de redenção, né? Então, essas são as 3 relações que a gente pode ter com a cultura. Uma de absorver, outra de aceitar, simplesmente rejeitar, absorver, rejeitar ou redimir. E essa maturidade falta muito para a igreja evangélica brasileira. Normalmente, as coisas a gente ainda fica muito no pode ou não pode. Tipo, posso fazer tatuagem? Aí alguns pastores, algumas lideranças, alguns crentes falam, não, acabou. Outros vão falar, sim, e acabou. E não tem discussão. Sim. Então, boa parte das coisas é uma resposta muito simples, um pode ou não pode. A gente precisa conseguir ter o discernimento de fazer essas leituras. Algumas coisas eu absorvo, algumas eu rejeito e algumas eu redimo, né? E agora eu já me perdi do início da Não, pergunta. mas é isso mesmo. A gente está falando sobre essa questão de o preconceito em relação à arte na igreja e tudo. Sim. Você participou, ou não sei se ainda participa, de uma companhia voltada para comédia? Conta um pouquinho dessa história para a gente. Eu fiz parte de uma companhia chamada Entre Amigos Comedy entre 2014 e 2017. Eu já fazia teatro na igreja e aí eu conheci o líder dessa companhia, que é o Ítalo Germano. E ele fazia comédia de improviso, né? Principalmente em igrejas, escolas e tal. E com Entre Amigos que eu fui ter contato com outra veia artística, né? Na igreja eu estava acostumado mais com aquelas peças um pouco mais dramáticas, né? E aí com Entre Amigos eu fui aprender um pouco mais da comédia, né? Então com eles eu apresentei por uns 3 anos. A gente tinha escolas, Só projetos aqui em BH, sociais. Minas Gerais todo, né? A gente viajou para o Vale de Jequitinhonha, ficamos um período visitando escolas, projetos sociais lá. A gente viajou para o Rio de Janeiro também. Enfim, então era sempre uma visão cristã as peças, né? As peças eram bastante evangelísticas e a gente trabalhava muito com a comédia e improviso, né? Na época a gente até gravou uma conversa sobre esse assunto, deve estar em algum canal aí da Rede Super Online, programa Mente Aberta. Sim. E aí a gente falou Pastor um pouco... Cássio. Foi com o Cássio, isso. Então, Pastor Cássio está lá em Portugal, me É mesmo? É. Então fica a recomendação aí para Pastor Cássio e a complementar. Sim, complementar essa conversa, o pessoal procurar, deve ter no YouTube ainda. Você tem um personagem marcante que é o vovô Eusébio, né? Sim. Conta pra gente como é que é esse personagem, como que surgiu. O vovô Eusébio, ele começou ainda na primeira Batista, teve uma comemoração de aniversário da igreja e eles pediram para eu fazer um personagem que fosse um velhinho. Na época eu tinha 17 anos. Olha só. Né? E aí eu fiz na igreja e daí a pouco outros departamentos da igreja começaram a me chamar, né? Daí a pouco o departamento Te chamou infantil, ou chamou o vovô Eusébio? Chamou o vovô Eusébio. Né? Ele nem tinha esse nome na época, era um outro nome. E aí me chamaram para o departamento infantil, culto da terceira idade, por aí foi. E aí veio o Entre Amigos, Entre Amigos. Sempre precisava de um personagem idoso, eu acabava fazendo ali dentro do grupo. E depois que eu saí do grupo, o grupo... Hoje os outros integrantes eles são missionários e estão em outros contextos. E aí eu criei algumas histórias do vovô Eusébio. Ele se tornou um formato mais de contação de histórias. E com ele eu visito igrejas, né? Desde 2018. Eu já estive em pelo menos umas 100 igrejas aqui de Belo Horizonte, região metropolitana. Sempre com formato de contação de histórias. Tem uma veia de comédia muito forte ainda.
e para todas as idades, né? Então eu vou muito em evento para crianças, culto de adolescentes, culto de jovens, alguns eventos evangelísticos. E quando é contação de histórias, sempre histórias bíblicas ou não? No caso de igrejas, eu sempre levo histórias bíblicas. Ou alguma história popular, mas que eu consiga fazer algumas conexões bíblicas, né? A que eu mais apresento é a história da criação. É uma peça que eu chamo de Volta ao Paraíso. Vou contar a história da criação, de Adão e Eva no jardim, depois a queda, até chegar na redenção de Cristo. Mas eu também já levei assim, em igrejas a história dos porquinhos, faço algumas conexões com o texto bíblico, né, como eles constroem a casa de madeira ou de rocha, né? Eu posso brincar um pouco com o que Jesus fala de construir a casa sobre a rocha, casa sobre a areia, então faço essas conexões. Legal. Enfim. E você falou que sua mãe era não sei se ela só contava ou se ela também era uma poetisa, no sentido de escrever poesia e tudo mais. Você também é um escritor, já tem uns livros publicados. Conta um pouquinho pra gente também esse lado seu. Minha mãe, ela mais declamava, né? Ela não escrevia. Aí eu comecei a escrever desde cedo poesias, e aí lá para final da adolescência eu estava escrevendo um livro, acabei desistindo dele, e isso foi assim por muito tempo, né? Fora a escrita de roteiros de teatro, mas eu escrevi o primeiro livro que eu lancei, chama Eu Não Perdi a Minha Fé. Ele é uma biografia, eu conto a história de minha família. A gente passou por muitas coisas na nossa família. Eu perdi meu pai muito cedo, eu tinha 1 ano e 11 meses, e isso desencadeou muitos problemas dentro de casa, né? Que o principal provedor tinha falecido. Você tinha então, outros irmãos? Não? Eu tenho um irmão mais velho, 6 anos mais velho, então ele estava com 7 para 8 anos na época, né? E você praticamente um bebê. E eu era um bebê. E minha mãe tinha muitos problemas de saúde na época, né? Então ela passava longos períodos internada e tal. Então, no meio disso, né, a gente viu uma provisão de Deus muito grande, assim, né? E a gente acabou tendo muitas experiências sobrenaturais mesmo com Deus, e eu quis compartilhar isso num livro, e aí nasceu o Eu Não Perdi a Minha Fé. Foi o primeiro livro que eu publiquei. Depois veio um livro de poesias, que é o Rosas pelo Caminho. Eu reuni poesias que eu escrevi ao longo de pelo menos uns 10 anos, principalmente no período da pandemia, o primeiro ano de pandemia, acabou sendo uma válvula de escape grande, escrever poesias, falar de tudo que a gente estava vivendo. E o Rosas pelo Caminho tem como premissa a gente enxergar as rosas no meio das pedras do caminho, né? A gente tem um poema bem conhecido no Brasil, do Carlos Drummond, que é No Meio do Caminho, tinha uma pedra no meio do caminho. Nunca me esquecerei deste acontecimento nas minhas retinas tão fatigadas. E sempre que eu ouvia esse poema, eu imaginava ele velhinho falando, minhas retinas fatigadas. Só que ele escreveu, ele tinha 26 anos. E o que acredita-se que o contexto desse poema é que ele era recém-casado, a esposa dele ficou grávida, e assim que o bebê nasceu, ele faleceu com cerca de 30 minutos de vida. E aí o Drummond ele entra num processo depressivo, né, por causa do luto, e ele então registra isso. No meio do caminho tinha uma pedra, e acredita-se que ele fazia um trocadilho com a palavra perda. De que no meio do caminho tinha uma perda no meio do caminho, a perda do filho dele. E no período da pandemia, todos nós perdemos muita gente, né? Eu perdi um grande amigo que faleceu com Covid, e eu quis falar sobre esse contexto da pandemia e das perdas que todos nós estávamos tendo, porém enxergar as pequenas belezas, enxergar as rosas no meio das pedras também. E aí eu fiz uma coletânea de poesias falando sobre isso. Eu também percebi que você tem um podcast, né? Sim. Conta pra gente aí como é que é esse podcast, vou fazer propaganda dele aqui também. A proposta do... Qual que é a ideia, né, por trás desse podcast? Sim. A proposta do Vitral, eu apresento junto com o Bruno Santana. Ambos somos artistas, né? Eu com teatro e literatura, e o Bruno, ele tem um coletivo de músicos cristãos chamado Cena à Vista. O Bruno é cantor. E ambos procuramos fazer uma arte que vá além do espaço da igreja, né? O Cena à Vista, ele tem artistas da bossa nova, do folk, do samba,
Eu com teatro tenho procurado levar minhas peças para o ambiente do teatro profissional, né? E a gente começou a perceber uma necessidade de conversar com cristãos sobre a nossa relação com a cultura, para além somente de uma produção artística, do que a gente estava falando no início, que sirva para o culto, mas a gente tem uma contribuição maior dentro da cultura, né? E assim nasceu o Vitral. A gente tenta trazer cristãos que têm algum tipo de contribuição na cultura, né? Seja nas artes, a gente já trouxe muita gente da música, não só da música gospel, né? Mas também artistas da MPB que são cristãos, né? Por exemplo, Telo Borges, que fez parte do movimento do Clube da Esquina, ele é um irmão nosso, daqui de Belo Horizonte, então a gente já conversou um pouco com ele sobre isso. Outros artistas que já estiveram com a gente, Marcos Almeida, que produz uma música que alcança outros meios também, né, fora do meio cristão. No Vitral a gente conversa com pessoas do meio acadêmico também, né? Então a gente já trouxe um grande amigo também, o Elton Santiago, que ele é responsável pela produção de vacinas da UFMG. E é cristão, né? Está lá já há alguns anos, responsável pela produção de vacinas, inclusive a vacina do Covid, a vacina da dengue e uma vacina contra a cocaína, né, que ajuda no enfrentamento da dependência química. E ele é o responsável ali, é um cristão que está ali tendo uma influência no ambiente acadêmico, né? Então, no Vitral, a gente tenta trazer essas pessoas que estão nos mais variados ambientes e é um cristão e que está conseguindo contribuir para a cultura, para a sociedade, e tem uma cosmovisão cristã ali, né, que consegue imprimir essa cosmovisão cristã naquilo que ele está fazendo. Você, por estar envolvido nesse ambiente da cultura, e antes disso eu quero te pedir para nos seguir nas redes sociais aí, @irlan.melo, para entrar nesse bate-papo. Qual que é a sua opinião? O cristão deve ou não deve se envolver com a cultura? O cristão deve fazer cultura secular ou não? Deixa a sua opinião aí no @irlan.melo. Por você, Madison, já está envolvido dentro da cultura, você já sentiu que alguém teve preconceito em relação a você por você ser um cristão? Já sentiu isso em algum momento? Assim, eu acabo circulando principalmente no meio cristão, né? E por mais que eu apresente agora nos teatros não cristãos assim da cidade, né, ambientes culturais, esses teatros normalmente são bem receptivos, né? Ano passado eu estive em cartaz no SESI Minas, esse ano eu estou voltando no Cine Teatro Brasil Valorec, e a administração do teatro sempre nos recebe de uma maneira muito respeitosa e muito aberta, né? Agora, entre outros produtores culturais, existe uma resistência eles têm medo de você, basicamente, de serem evangelizados, né? Eles não querem que você leve algo que possa evangelizá-los, né? Então, existe essa resistência que tem crescido, né, no Brasil nos últimos tempos, de que se você tem uma fé, e principalmente se for uma fé cristã evangélica, deve ser restrita a você. Você não pode falar dela para outras pessoas. É o que nós chamamos de proselitismo, né? Sim. Mas do outro lado pode, né? Sim. Do outro lado, sim. Do outro lado eles podem fazer e tentar apresentar a cultura deles. Né? Sim. Então existe essa resistência, porém, parte dessa resistência se dá por uma falta de qualidade mesmo de boa parte da produção artística cristã. No meio do teatro profissional, um termo pejorativo falar que isso aqui parece um teatrinho de igreja. Entendeu? Se num ensaio de uma peça os atores estão atuando mal, o diretor critica os atores falando, gente, isso aqui está parecendo um teatrinho de igreja. Porque o entendimento que o pessoal do teatro profissional tem é que o teatro de igreja é ruim, é mal feito. Né? Até porque eles não têm o cotidiano de estar dentro de uma igreja e participar. Então eles não têm nem noção, né, do que pode estar acontecendo dentro de uma igreja. Então assim, mas acaba que o entendimento deles, de boa parte, eles estão certos, né? Então, a partir do momento que nós, como cristãos, produzimos uma arte, uma cultura de uma qualidade que ele não pode questionar, que ele pode não crer no que eu estou passando, nos valores, na história que eu estou contando. Mas ele não, a qualidade do espetáculo, ele não vai poder questionar. E aí, a partir do momento que a gente tem isso, e eu vejo outros artistas cristãos passando por isso,
de que quando ele apresenta algo de muita qualidade, por exemplo, a Companhia Nici fazendo um musical sobre a história da Rainha Esther, aí quem não é cristão não tem o que questionar, porque a qualidade é muito grande. Tanto que o musical da Rainha Esther, chamado Radassa, que a Companhia Nici produziu, foi reconhecido pelo Prêmio Bibi Ferreira como o melhor musical do ano do Brasil, né? Isso, um prêmio que não é cristão, que é secular. Teve matérias das principais emissoras do Brasil lá. Teve atores das principais emissoras que foram lá assistir, prestigiar a peça, reconhecendo que era uma obra de arte bem feita, mesmo ele não crendo no que está sendo contado ali. Então, eu acho que, enquanto cristão, a nossa postura, a nossa resposta deve ser de fazer algo com muita qualidade. Tanto porque eu estou fazendo aquilo para Deus, então eu preciso fazer algo para glorificar a Deus, que é de extrema qualidade, quanto que isso abre as portas para nós enquanto cristãos. Se eu faço uma música, um teatro, um filme de muita qualidade, o não cristão, os ambientes culturais não vão ter o que questionar, porque eu estou fazendo algo bem feito, né? Então, nesse sentido, a gente tem menos resistência. Mas, assim, Jesus já falou que a gente ia ser odiado, né? Jesus falou, olha, vocês me odiaram, vão odiar vocês também. Então, no dia que o cristão ele estiver sendo muito aceito em todos os lugares, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Ele pode saber que talvez ele não esteja sendo tão cristão assim. Então, a resistência é natural, né? Onde a gente chegar, vamos ter alguma resistência. Mas você está com quantos anos agora? Fiz 30. Você está com 30. Nesse tempo todo, o entendimento que você tem, o tempo que você já está envolvido nessa questão cultural, você entende que cabe a cultura cristã em qualquer ambiente? Por que eu estou te perguntando isso? Imagina, por exemplo, o Carnaval do Rio de Janeiro. Sim. Eu acho que a cultura cristã vai ter uma forma de se relacionar. Quando eu falo cultura, você entende, né? Sim, sim. Algum espetáculo, alguma manifestação cultural, sim. Algo sim. A gente vai precisar se relacionar com os mais diversos ambientes de cultura, né, do Brasil, né, do contexto onde a gente está. Carnaval, né, você já pegou um tema bastante polêmico, sim. Né? Mas aí eu vou colocar algumas coisas... testar, né? Vai me testar. Algumas coisas que eu acredito. O Carnaval tem um entendimento popular de que... Por que uma pessoa vai ao Carnaval? Normalmente, as pessoas se embriagam, elas acabam tendo relações, sexo livre e tudo mais. E existem muitas coisas algumas coisas religiosas, né? No que é produzido do Carnaval, muita coisa de matriz africana e tudo mais. E existem algumas conexões, algumas coisas do Carnaval que é da construção cultural da brasileira, tem muita coisa católica dentro do Carnaval, e principalmente de alguns anos para cá, a gente começou a ter algumas coisas profanando mesmo a fé, né? Algumas escolas de samba colocando um Jesus caído e um diabo pisando em cima da cabeça de Jesus. A gente teve essas coisas. E aí, eu cristão, como é que eu vou me relacionar com isso? Aquelas 3 posturas que eu falei, né? Coisas que a gente pode absorver, coisas que a gente precisa rejeitar e coisas que a gente precisa redimir. Uma escola de samba que faz uma apresentação ali, que tem Jesus caído, o diabo pisando em cima dele, isso eu preciso rejeitar, né? Agora, muitas coisas do Carnaval a gente pode redimir enquanto cristãos, e aí tem algumas contribuições que a gente, enquanto evangélicos, né, poderia trazer para o Carnaval. A gente tem aqui em Minas, por exemplo, a Jocum, com o tio Pedro, que produzem o bloco Jesus é Bom a Benção no Carnaval de Ouro Preto. Se não me engano, já tem uns 20 anos. E eles fazem evangelismo no Carnaval. Eles têm um bloco que passa pelas ruas da cidade cantando músicas que tem uma letra cristã ali também, né? Mas aí eles levam os tambores, tem ali um grupo, né, de centenas de pessoas, como se fosse uma escola de samba mesmo. E à noite eles passam pelas ruas da cidade atendendo pessoas que estão ali caídas, tem muitas pessoas embriagadas que andam pela cidade, que eles vão e pegam aquela pessoa, servem um café, leva para dentro da igreja para tomar um banho, enfim. Então, existe essa contribuição evangelística no Carnaval. O tio Pedro também, por exemplo, no Festival de Barretos, do Rodeio de Barretos, tem uma equipe da Jocum lá, é um rodeio, tem música sertaneja e por aí vai, e eles estão lá servindo, como Jocum, também numa proposta evangelística. Agora,
outras relações, além de evangelística, que a gente poderia ter com o carnaval. Nos ambientes mais de interior ou de bairros, o carnaval não é uma coisa só, né? De tudo tá ali, todo mundo embriagado e sexo livre e tudo mais. Existem blocos menores de bairro que são familiares, que tem ali idosos, pessoal de família, tocando uma música e tendo tempo de família, um churrasco, etc. Nesse contexto, eu creio que o cristão até poderia participar, né? Mas eu não indico isso para todas as pessoas, né? Porque para algumas pessoas, alguém que veio de um contexto que ele estava acostumado no carnaval, encher a cara e sexo livre e tudo mais, ele não vai conseguir ir para um ambiente desse sem se desviar, né? E eu creio que, pegando a parte artística do carnaval, né? A gente tem o samba. A gente tem pouca influência, enquanto cristãos, de produção artística de samba, por exemplo. O Vitral Podcast, além do podcast, a gente tem organizado alguns eventos, e a gente fez um evento recentemente sobre o cristão e a cultura brasileira. Tivemos palestra do Rodolfo Amorim, que é um grande teórico, né, dessa área, da relação do cristão com a cultura, e a gente abriu o evento com uma roda de samba, com duas sambistas cristãs aqui de BH, que é a Roma Pereira e a Marilou. Até recomendo aí, a gente gravou essa roda de samba. Então, você quer entender, poxa, como assim samba cristão? Né? Assistam lá, tá no YouTube, roda de samba, Se a pessoa Vitral tá pensando Podcast. assim, roda de samba, tem mulata dançando, esses negócios? Tem ou não tem? Não tem, não tem? Assim, o pessoal pode dançar, né? Pode dançar, mas não é sem roupa, né? Não. E aí, assim, a gente pode contribuir enquanto cristãos para a cultura. Sim. Se a gente tivesse uma grande produção de samba com a fé cristã impressa ali. No samba a gente já tem muito disso, tá? Você pode ouvir muitas músicas de samba que falam, porque o samba tem a cultura de falar muito de fé. Alguns vão falar da fé de matriz africana, outros vão falar da fé católica, e outros podem falar, sim, de uma fé cristã evangélica, né? E a gente vê isso, essas duas artistas que eu citei mesmo, elas falam explicitamente da fé delas no samba e são bem aceitas nas rodas de samba da cidade. Em BH a gente tem algumas rodas de samba, tem alguns bares que promovem essas rodas de samba e elas são cristãs e são bem aceitas nesses locais, cantando músicas que falam da fé delas, né? Então, nesse sentido, a gente poderia contribuir também no carnaval, produzir um bloco cristão ali, e tá aqui, esse é um tema polêmico e sensível, né? Sim. Porque e aí que eu volto naquilo que eu falei, que enquanto igreja brasileira, a gente não tem muita maturidade, fica só não pode. Então, assim, as pessoas não têm, primeiro, um compromisso com Deus num nível de profundidade que ela consegue em ambientes influenciando sem ser influenciada. Então, para a maior parte da massa evangélica brasileira, eu falo, cara, período de carnaval, vai para um retiro. É isso. Eu vou te dar um exemplo. A questão da política, né? Por muitos anos, os evangélicos não quiseram ingressar na política porque a política era do diabo. Sim. E aí começaram a corrupção e tantas coisas. Então, nós fomos vendo sempre a política se deteriorando. Então, quando você está ali, eu posso te dar o meu próprio exemplo. Eu estou há 7 anos e 5 meses na política e, graças a Deus, até agora, espero continuar com uma postura correta, não me envolver com coisas erradas e tal. Quer dizer, um ambiente que poderia ser propício para você se desviar ou para fazer alguma coisa, você pode manter a sua integridade. Então, realmente é possível nesse sentido. E aí, Médson, você conseguiu inserir no cenário teatral de Belo Horizonte, né, uma peça voltada para o público cristão e também para os não cristãos, e que inclusive está para estrear agora, no mês de junho de 2024. Conta para a gente um pouquinho dessa história, que peça é essa, como é que é? Conta para a gente. Essa peça é a Sara Faça as Malas, é uma comédia sobre a história de Abraão. Olha só, por isso, Sara Faça as Malas, como se fosse Abraão, depois de receber o chamado de Deus, fala para Sara, Sara, faça as malas. Vamos embora. Deus mandou partir. E ali a gente conta toda a história de Abraão, tem toda a peregrinação de Abraão, desde o chamado de Deus até quando Deus pede ali o sacrifício de Isaac. E é uma comédia, né? Então ela consegue atingir um público mais diversificado, né? Então a gente tem a classificação livre, o que é bastante raro no meio de comédia. Infelizmente, dos últimos anos ou década, a comédia aqui no Brasil se tornou bastante apelativa. Certo, né? Tem muito palavrão,
tem muitas conotação sexual, então você não consegue assistir, e aqui, enquanto cristão, eu tenho dificuldade de assistir um stand-up, por exemplo, porque é muito apelativo, de modo geral. A gente tem alguns artistas que não, né? Que, inclusive não cristãos, que têm uma qualidade boa, assim, de conseguem falar de outras temáticas e são muito bons. Vou dar uma recomendação. Estevan Gaipon, por exemplo, que é daqui de BH, não é cristão, mas tem um stand-up que dá para assistir, porém a maior parte é muito apelativo e tem muito palavrão. E dentro da minha produção, eu quis fazer algo que você pudesse assistir com a sua família, com criança, com adulto, com jovem, e que alcançasse também um público não cristão, né? Por isso eu até quis colocar um nome na peça que não fosse tão explicitamente cristão, né? Não colocar lá Abraão, a jornada de Abraão. Não, né? Entendi. E aí a gente acaba alcançando um público muito grande, não cristão também. No ano passado, a gente apresentou no Teatro de Bolso do SESI Minas, a gente fez 12 sessões lá ao longo do ano, e por estar ali no SESI Minas, a gente teve um alcance muito grande do público não cristão também, né? Do público do teatro de BH, que está acostumado a ir ao teatro. E isso também é importante porque, como a gente tem pouca produção evangélica no teatro, e boa parte do teatro tem sido cada vez mais apelativo, o público cristão não está acostumado a ir ao teatro. Não está acostumado a pagar um ingresso e ir no teatro apresentar. Está acostumado a ver o teatro na igreja. Exceções são as peças infantis, né? Sim, sim. Um pouco de exceção. Sim, sim. As peças infantis ainda tem mais. Está acostumado a levar a criança para assistir uma peça. Agora, mesmo as peças infantis, eu recomendo que você dê uma olhada antes, porque mesmo as peças infantis está tendo muita coisa de viés ideológico, né? Sendo colocado, né? Então, essa peça a gente teve ano passado no SESI Minas, teve um público grande, não cristão também, que esteve lá. E o pessoal gosta, é aquilo que eu falei, de que se você entregar uma qualidade boa, mesmo ele não crendo naquilo, né, teve pessoas lá que assistiram a peça que são do ambiente cultural de BH e acaba sendo dominado, boa parte do teatro, acaba sendo ocupado por pessoas com um estilo de vida bastante diferente do nosso como cristãos, e que estão acostumados com outras ideologias e tudo mais, e que foram lá e falaram, olha, eu não creio no que vocês creem, mas eu me diverti muito, gostei muito da peça, vou recomendar para outras pessoas virem aqui assistir. E essa peça agora vai entrar em cartaz. Sim. Em qual cinema e quais horários? Qual Cinema teatro? não, qual teatro e quais horários? Sim, a gente está voltando em cartaz agora no Cine Teatro Brasil Valorec, que é bem na Praça 7, um dos prédios mais antigos da cidade, né? Tem quase 90 totalmente anos. Reformado, né? Sim, lá tem uma estrutura incrível. E a gente vai estar em cartaz lá em 4 sábados de junho, a partir do segundo sábado de junho, dia 8, 15, 22 e 29 de junho. São esses 4 sábados, às 16 e às 19. Eu tenho conclamado as pessoas para assistirem a gente e tenho conclamado também os artistas cristãos, né? Os produtores culturais cristãos, principalmente da área do teatro, pois Belo Horizonte é uma das capitais do teatro no Brasil. A gente tem há quase 50 anos a campanha de popularização do teatro. Esse ano teve 116 peças em cartaz, mais de 150 mil pessoas assistindo, e não teve uma peça cristã. Olha só. E dos 10 anos que eu acompanho a campanha de popularização, nunca teve uma peça cristã evangélica, né, mais fazendo um recorte. E eu sonho que isso mude, né? E não só no período da campanha, mas do que eu tive acesso dos últimos 4 anos, a única peça cristã em cartaz em Belo Horizonte foi Sara Faz As Malas. A gente teve algumas stand-ups cristãos, a gente teve companhias de outros estados com peça infantil sendo apresentada aqui, mas a única peça produzida em Belo Horizonte por artistas cristãos mineiros aqui de BH em cartaz em 4 anos foi essa. E assim, eu falo isso com vergonha, assim, eu queria chegar aqui e falar que a gente tem pelo menos 1 ou 2 por mês, porque ao longo do ano eu estimo que a gente tem pelo menos 300 peças em cartaz na cidade. E você ter uma cristã em 4 anos é um número, praticamente ridículo, nulo, né? Nulo. Então, assim, eu sonho que eu possa voltar aqui no seu programa daqui a alguns anos e falar assim, olha, a gente está em cartaz, tem tal companhia, amigos meus cristãos que estão em cartaz, tal teatro esse mês que vem a gente tem aquela. Olha. E essa mobilização está acontecendo. Eu tenho tido reuniões
Com outros artistas cristãos do teatro, a gente tem feito as mobilizações, tem peças sendo produzidas, e este ano ainda, no segundo semestre, vai ter outras companhias levando suas peças para o teatro. Tem algumas igrejas fazendo mobilizações nesse sentido também. Temos igrejas em Belo Horizonte que dispõem de espaços que vão ser transformados em espaços culturais e que a intenção é ter peças sendo apresentadas ao longo do ano todo, de teatro, de dança. A gente tem companhias em BH de dança que tem um trabalho, cristãs, que tem um trabalho muito profissional, muito bem feito, que tem produzido também seus espetáculos e vão começar a levar para o teatro, enfim. Então, ao fazer esse convite para assistirem minha peça, eu também conclamo os cristãos de Belo Horizonte para ocuparem esses espaços, né? Eu tô ali... Como faz para a pessoa comprar o ingresso? Sim, sim. Vocês podem comprar pelo Eventim, aquela plataforma de eventos, tem um aplicativo chamado Eventim, ou o site, e também pela bilheteria do teatro. Lá funciona durante a semana, todos os dias. Você pode chegar na hora e comprar. Sim. O ideal é que compre vaga, antes, né? porque isso aconteceu ano passado, né? De sessões que esgotaram antes, então a pessoa chegou na hora e não tinha ingressos, né? Então o ideal é que você já compre antes. A gente tem um preço de valor de primeiro lote até o final de maio. Então, dependendo da data que o programa está saindo aqui, a gente tem mais aí alguns dias. E entrando, que é R$40 inteira, 20 meia. E entrando o segundo lote, mês de junho, vai para R$60 inteira, 30 meia. E a classificação? Classificação livre. Então você pode levar os meninos tudo também. Tem escolas sendo organizadas para levar os alunos, tem Ministério Infantil de igrejas levando as crianças, adolescentes. Ano passado a gente teve uma caravana. E você tem algum local onde você está divulgando? Algum site? Sim. No seu Instagram? O seu site? Qual que é? Podem seguir meu Instagram pessoal também, Medson Barreto. Medson, M-E-D-S-O-N, né? Nós vamos colocar os caracteres ali, ó. Medson Barreto. E também tem o Instagram Medson da Barreto, peça. Direto. Sim. E o Instagram da peça, Sara Faça as Malas. Só jogar ali no Instagram o nome da peça. E ali você acompanha os bastidores, tem os links ali de compras de ingressos. Podem mandar dúvidas que tiverem aí também. Se vocês quiserem organizar um grupo maior da igreja, de célula, de condomínio. Cabem quantas pessoas lá no... O teatro cabe em 200 pessoas. 200 pessoas. A gente vai fazer 8 sessões. 8 sessões. Uma às 4 e outra às 19? Às 19, isso. Às 16 e às 19, nesses 4 sábados. Eu espero também que você tenha esse probleminha, né? Da pessoa chegar lá e não ter mais ingresso. Porque, assim, é tão importante, né? Que a gente tenha realmente esses respiros de cultura cristã e dentro do nosso ambiente aqui. Eu não sei se eu creio que você tem conhecimento, né? Nós criamos, né, a lei em Belo Horizonte, que é a lei que possibilita termos a jornada pascual. Sim. E nós tivemos, inclusive, na última... na Páscoa agora, um evento na Praça 7, nós tivemos eventos descentralizados e vamos continuar fazendo isso aqui também na cidade de Belo Horizonte, porque cremos também que a cultura cristã também precisa se desenvolver dentro das políticas públicas da cidade. Você consegue enxergar pessoas do lado da cultura cristã se envolvendo nesse aspecto político para que isso também seja uma realidade na cidade? Sim, a gente tem muitos cristãos que têm participado dessas articulações. Até essa lei está agora em vigor, né? Teve participação de cristãos que colocaram essa necessidade, né? A gente tem irmãos nossos cristãos que estão no Conselho de Cultura Municipal e tem sido feitas articulações, né, para que outros também sejam eleitos. E é importante essa participação do cristão na política e nos conselhos da cidade, né? A gente tem Conselho da Juventude, o Conselho de Cultura, enfim, é importante essa participação e que haja uma profissionalização mesmo, né, da arte enquanto cristão, para que a gente consiga servir a cidade, né? Não só numa perspectiva que muitas vezes a gente tem de domínio, a gente precisa tomar o poder, né? Alguma coisa, mas de servir mesmo a cidade. E a igreja evangélica sempre serviu a cidade, né? Qualquer comunidade que a gente vai, de periferia, a gente tem ali uma igreja que tem um projeto social. Sim. Né? As igrejas, né, é o primeiro contato com a arte que muita gente tem. Boa parte das igrejas tem ali um curso de algum instrumento.
as crianças estão ali sendo inseridas para dançar na igreja, fazer teatro, para cantar, enfim. Então a igreja tem essa contribuição cultural muito grande para a cidade, sempre teve. Em Belo Horizonte, que é uma das capitais com o maior número de igrejas evangélicas, a gente tem uma contribuição muito grande. A gente tem igrejas em Belo Horizonte, por exemplo, a Lagoinha, que dispõe de uma escola de artes, a Fábrica de Artes, Sim. Que tem um nível reconhecido, mesmo fora do meio cristão, ali, de qualidade dos cursos que eles oferecem. E na semana pascal, né, e outros espaços que a cidade possa oferecer, a gente tem artistas cristãos que podem contribuir muito, né? A gente tem no Natal, por exemplo, também a Praça da Liberdade, temos os corais lá, né? Quantas igrejas dispõem de corais com muita qualidade que também podem estar ali? A gente já teve, né? Ano passado, eu assisti alguns corais lá evangélicos que participaram. Nós tivemos um evento específico lá no Palácio, né, do governo, ali na Praça da Liberdade, Sim. com um coral que veio de outra cidade, eu não estou me lembrando aqui agora, mas um coral de música cristã, e foi maravilhoso. Sim. Ô Médio, nós estamos caminhando para o final, mas antes eu queria te perguntar uma coisa. Você é muito novo, está envolvido na cultura já há muito tempo. Qual que é o seu maior sonho na área da cultura cristã? Ou de sua própria vida mesmo? O que você pensa aí para o futuro? O que você deseja? Meu sonho é que, enquanto cristãos, a gente possa contribuir mesmo para a cultura do país onde a gente está, né? Quando a gente chegar diante de Deus na eternidade, lá em Apocalipse se fala de que, na visão de João, de que ele viu diante do trono de Deus povos, línguas de toda tribo, raça, povo e nação. Então ali existia uma diversidade cultural sendo apresentada diante de Deus. E a gente tem uma contribuição a dar, a gente tem algo a apresentar diante de Deus enquanto brasileiros que somos, né? Então eu tenho algo a produzir de cultura que vai ser apresentada diante de Deus na eternidade. Então meu sonho é que nós, como igreja brasileira, como cristãos aqui no Brasil, a gente possa contribuir, ter uma contribuição mais efetiva para a cultura do nosso país, que a gente possa ter boa arte sendo levada para os palcos, sendo levada para os ouvidos também, que na hora que você pega as plataformas digitais de música, você tenha boa música sendo ouvida pelas pessoas. Infelizmente, boa parte da música que mais faz sucesso no Brasil tem valores muito distorcidos, e eu creio que a gente, enquanto cristão, a gente poderia contribuir mais ali de ter uma arte e uma música que cheguem aos ouvidos das pessoas, para além daquilo que vai ser escutado na igreja. Quando a gente for a um palco de um teatro na cidade, a gente tem ali um cristão apresentando uma peça que expresse seus valores, enfim, mas que isso seja feito de forma a servir a comunidade, servir a cidade, servir a sociedade, de forma a glorificar a Deus e trazer beleza mesmo, né? A arte tem esse propósito de trazer beleza para o mundo, né? A gente quer um quadro que traga beleza, a gente quer uma roupa que nos deixe mais bonito. Enfim, então tudo isso é o papel do cristão, né? Se tem alguém que conhece do que é a beleza, daquilo que Deus criou, somos nós cristãos, e a gente precisa expressar naquilo que a gente produz também, enquanto cultura, enquanto arte. Bom, quero te agradecer aí por esse bate-papo. Tenho certeza que os nossos amigos aí que estão nos acompanhando, eles também foram inspirados por tudo aquilo que a gente está falando hoje aqui. E eu quero te convidar agora, em junho, dia 8, dia 15, dia 22 e dia 29, às 16 e às 19 horas, no Teatro Cine Brasil Valorec, ali na Praça 7. Nós vamos deixar também, vou deixar minhas redes sociais também aí, para a gente fazer propaganda, para que você possa assistir essa peça, Sara... Faça as malas. Faça as malas. E aí vai ser muito legal, eu tenho certeza. E que Deus possa estar abrindo outras portas, Madison, e que a gente possa também te ajudar naquilo que for possível na área pública. Me coloca à sua disposição ali para que a gente possa caminhar naquilo que for bom para a nossa cidade. Que Deus te abençoe, abençoe sua semana, que seja uma semana de bênção e de vitória. E até o próximo Conexão com Irlan Melo. Um abraço.